O adoecimento oncológico, ele pode ser encarado como uma crise circunstancial na vida de alguém, né, que pode ultrapassar a capacidade de resiliência ou de resistência em relação a isso. E isso traz vivências de muita angústia, de desamparo e sensação de incapacidade de enfrentar essa situação. É nesse contexto que a gente vive inúmeras perdas. Primeiro, perda da ilusão de que tínhamos de que doenças graves só acontecem com os outros. Perda da nossa autonomia de escolher o que é melhor para nós naquele momento. Perda de pessoas próximas, que aparentemente seriam as pessoas mais confiáveis para estarem do nosso lado naquele momento, mas a gente acaba se surpreendendo com a reação deles, porque muitas vezes se afastam porque não sabem como lidar. Perda de imagem do corpo, perda de partes do corpo. Então é um contexto onde se pode viver muito sofrimento. E aí que entra o psicólogo. O psicólogo é o profissional que dá um espaço de fala para esse paciente, para que ele se escute. O profissional da psicologia é o profissional da escuta. A gente escuta para que o outro se escute. E a partir daí ele possa elaborar todos esses sentimentos, elaborar todas essas perdas, dando um significado diferente a tudo que aconteceu. E isso ele pode sair da posição de vítima diante de algo que aconteceu com ele, que é a questão do adoecimento, para se apropriar disso e para poder escolher o que é melhor para ele nesse sentido. Tudo isso vai diminuir sofrimento emocional, vai reduzir ansiedade, reduzir depressão e faz ele ficar mais autônomo em relação a escolher o que é melhor para ele durante o tratamento. Muitas vezes a gente acha que quem está do nosso lado sabe exatamente a maneira que nós gostaríamos de ser tratados e gostaríamos de ser cuidados. Eu costumo dizer que os familiares nunca vão saber o que é estar na posição de paciente, da mesma forma que o paciente não vai saber o que é estar na posição dos familiares. Ambos, passam por uma situação de muita fragilidade e ambos têm sofrimentos. Nesse momento, o que é importante é falar, falar a respeito do que lhe faz bem e da maneira que você gostaria de ser tratado. Se é sendo acompanhado nas consultas, se é se deixando mais livre para ter autonomia em relação ao que você gostaria de fazer. Então, além de falar o que é melhor para si, é importante que você respeite os limites do outro, porque cada familiar vai dar algo a respeito de si, cada um vai cuidar de uma maneira. Todo paciente que iniciará tratamento quimioterápico, ele vai passar por uma consulta de admissão com a psicologia. É nessa consulta que a gente vai avaliar a condição emocional, a gente vai avaliar os recursos de enfrentamento que esse paciente dispõe e os sintomas relacionados à ansiedade e depressão. E o risco que ele tem de desenvolver esses sintomas também, que são os mais comuns durante o tratamento oncológico. Nesse momento, a gente traça um plano de cuidado junto com ele para ver o que a gente vai monitorar, o que a gente vai avaliar ao longo de todo o tratamento e define a frequência. Essa frequência pode ser semanal, quinzenal e até a cada 21 dias ou uma vez por mês. Então depende da demanda do paciente e da condição emocional dele.